O diabo, ele, por intermédio de Herodes, prendeu os líderes, porque ele pensava, eu creio, se eu matar os líderes, a igreja vai se acabar, eles vão parar de pregar. Só que o que Herodes não entendia, irmãos, é que a igreja não é de Pedro. Aleluia. Ele não entendia que a igreja não era de Tiago. Aleluia. O dono dela é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, percebam que desde o início o diabo ele vem tentando destruir o povo de Deus, maltratar. Mas sempre Deus vem livrando o seu povo. Aleluia. Que foi o que aconteceu no Egito. Povo de Deus ali sendo maltratado no Egito com duros serviços. Mas a Bíblia diz que quanto mais maltratava eles, mais eles cresciam, mais eles ficavam fortes. É igual massa de trigo com fermento. Quanto mais você bate, mais ela incha. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O Senhor, Ele cuida do seu povo. O Senhor, Ele livra os seus. Ele não pode até livrar da morte, como aconteceu com Tiago. Mas o que Tiago fez ficou para a lição nossa. Então, irmão, se Deus ele cuida até dos passarinhos, se Deus ele cuida da erva que hoje nasce e amanhã é lançado no forno, Deus ele também não vai cuidar de nós. Então, para que ficarmos preocupados com o dia de amanhã? Meu Deus, o que é que vai acontecer? Não tem nada, não sei o que. Irmãos, o salmista Davi ele diz: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo. Aleluia. E nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus ele cuida do seu povo, irmãos. Irmão Michael, se Deus ele cuida do seu povo, então por que ele não livrou Tiago da morte? Porque ele só livrou Pedro, como nós vamos ver a seguir em frente. Primeiramente, Jesus ele já avisou que os seus discípulos sofreriam por causa dele. Ele disse: vocês vão ser entregues e até mortos. Então por que é que Pedro ele foi livre da morte? Era porque não era ainda o tempo de Pedro partir. É porque a carreira de Pedro ainda não tinha concluído. Pedro tinha algo a fazer ainda, mas Tiago não. Tiago ele já fez o que ele devia fazer. Glória a Deus. E sofrer por Cristo, irmãos, é um privilégio. Sofrer por Cristo é um privilégio. Aí Pedro ele foi lançado na prisão, todo acorrentado por correntes. Aí, como se não bastasse, sabe o que aconteceu, irmãos? Herodes ele deu ordens a 4 grupos de soldados, de 4 homens, para que guardassem Pedro, para que vigiassem, para que não acontecesse nada de ele fugir e tudo mais. 16 soldados, irmãos, para guardar um homem. 4 grupos de 4, que no total dá 16 soldados. Mas olha o que a palavra do Senhor ela vai dizer: que a igreja, os irmãos, faziam contínua oração por Pedro a Deus. Há uma versão que diz que eles oravam fervorosamente a Deus por Pedro. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Pedro estava dormindo.
Irmãos, eu pergunto, se você soubesse que ia morrer amanhã, você conseguiria dormir de noite? Sejamos sinceros, eu mesmo. A pessoa é tão ansiosa, preocupada. Mas não, Pedro estava dormindo. Por que é que Pedro ele estava dormindo, sabendo que tinha apenas poucas horas de vida? Irmãos, isso é ter paz com Deus. Paz mesmo em meio à guerra. Outra coisa, as palavras de Jesus confortaram Pedro. Quais? Que ele iria morrer crucificado. Glória a Deus. Então não era o tempo dele. Ele sabia. Ele creu nas promessas de Jesus. E as suas palavras trouxeram força. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é a palavra de Deus que nos traz força nos momentos perturbadores que nós passamos. Está faltando alguma coisa? Lembra que se nós entregarmos na mão de Deus, Ele vai suprir. Está doente, mesmo que Ele não cure agora, quando Ele vier, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo que não adoece, em um corpo que não morre. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. É a palavra de Deus que nos traz força, irmãos. Está desanimado, a palavra do Senhor diz: não fique desanimado, tenha ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Então, do que é que nós precisamos mais para ficar desesperados? É normal nos preocuparmos, é normal desanimarmos, mas não é normal se entregar ao desânimo. Glória a Deus. Tudo que é demais é veneno. Preocupação exagerada, irmãos, só adoece a pessoa. A Bíblia diz: em tudo apresenteis as vossas petições a Deus. Deus, Ele está interessado, irmãos, em ouvir as nossas petições, como um pai deseja ouvir de seu filho. E a Bíblia diz, irmãos, que a igreja orava e Pedro estava lá dormindo quando uma luz raiou na prisão. Um anjo do Senhor desceu ali e tocou em Pedro, mandando ele se levantar. Acorda. Aí ele se levantou, calça as sandálias, se veste, pega a capa, e ele pegou e seguiu o anjo. As cadeias caíram. Glória a Deus. Quando chegou lá no portão de ferro, automaticamente a porta se abriu. Portão de ferro. A Bíblia diz que automaticamente, se abriu. Aí Pedro, ele, sem entender, porque ele pensava que era uma visão, mas aí depois ele entende: rapaz, agora eu entendi que o Senhor me enviou o seu anjo para me guardar da mão de Herodes e dos judeus. Imagina, irmãos, isso é a prova de que Deus, Ele cuida do seu povo. Até portão de ferro Ele abre. Ele abre porta até onde não tem parede. Deus, Ele abre porta uma por dentro da outra. E se não tiver porta, Ele cria uma e abre. O que não existe, Ele traz à existência, porque Ele é Criador. E a Bíblia diz que o que Ele abre, ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem a chave da morte e do inferno. E Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele é o nosso Pai. Ele é quem cuida de nós.
E a Bíblia diz que Pedro, então, ele decide ir à casa de Maria, mãe de João Marcos. E eu fiquei me perguntando o porquê ele foi para lá. Os irmãos estavam lá orando. Mas como é que ele sabia? Ele foi somente para lá. E quando ele chegou lá, os irmãos tudo orando, ele começou a bater na porta. Uma jovem por nome Rode, ela foi lhe atender. E quando ela foi lhe atender e ouviu a voz de Pedro, ela reconheceu que era Pedro. Aleluia. Agora preste atenção, irmãos. Era tanta alegria que aquela moça teve, que ao invés de ela abrir a porta para deixar Pedro entrar, ela deixou Pedro lá de fora e foi contar para os irmãos que Pedro estava na porta. Aleluia. É como se Pedro estivesse batendo e falando, e ela, é Pedro, correu para avisar os outros. Aí quando ela chegou lá e contou para os irmãos, Pedro está lá fora. Os irmãos acham que os irmãos ali acreditaram? Não pode não. Orando. Sabe quando Deus ele faz alguma coisa e você fica sem acreditar? Deus está fazendo, mas a pessoa fica tão admirada que diz, não é verdade. Aí, irmãos, ela insiste mais, não, é Pedro mesmo. Aí eles disseram, deve ser um anjo dele. Aí foram até lá, porque Pedro continuou batendo na porta. Olha, tá batendo na porta. Aí quando chegaram lá, viram Pedro, aí foi que a alegria foi grande demais. Foi tanta alegria que eles gritaram, aí Pedro, ó, calma, quer que eu volte para lá de novo? Aleluia. Aí Pedro explicou tudo o que tinha acontecido. Aleluia. A importância, irmãos, da igreja orar uns pelos outros e pelos aqueles que estão encarcerados, presos. Herodes representa o diabo, que prende o homem, e Pedro representa o pecador, preso, e a igreja representa nós, é claro, os cristãos orando. Então nós temos que orar, irmãos, uns pelos outros. Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O povo de Israel disse para Samuel, Samuel, não deixa de orar por nós não. Aí Samuel, longe de mim, pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Carregai a carga uns dos outros. Aqui, irmãos, não é cada um por si. Aqui não. Não existe essa, não, a minha cruz quem leva é eu. Se o irmão Mai estiver precisando de ajuda, os irmãos devem dar uma força e não colocar para baixo, falar coisa que não deve. É igual a irmã de Moisés quando ficou leprosa. A Bíblia diz que eles não se retiraram, não partiram, não foram até a terra prometida enquanto a irmã de Moisés fosse curada. Enquanto ela não for curada, nós não vamos sair daqui. O paralítico de Cafarnaum não podia andar, mas 4 homens levaram ele até Jesus. Então, irmãos, ajudemos uns aos outros. Amém? E a palavra do Senhor continua. E o que foi que aconteceu, irmão, mais depois? Herodes mandou matar os soldados que tinham deixado Pedro escapar. E a Bíblia diz que ele se reuniu com alguns homens governantes
E ele foi dar o seu discurso com vestes leais de rei. E quando ele começou a falar, assim como eu, para o povo começou a gritar dizendo: voz de Deus e não de homem. Aleluia. Voz de Deus e não de homem. Ao invés de Herodes mandar o povo se calar, não, Deus, não, só é homem que nem vocês, a glória é dele, o poder é dele, mas não, sabe o que aconteceu? Ele recebeu a glória para si. É isso aí mesmo, eu sou Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no mesmo instante o anjo do Senhor feriu Herodes com bicho, e ele foi comido de bicho, morto. Porque a glória pertence a ele, irmãos. É a ele. Deus diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Aleluia. Irmão, se tem uma coisa que Deus ele odeia, abomina e resiste, é a pessoa orgulhosa, soberba. Satanás quis se assentar no trono de Deus. Eu vou subir e ser como o Altíssimo. E o que aconteceu? Ele foi atirado de cima para baixo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Não. O que é que Jesus ele falou, ensinando em um certo momento em Lucas capítulo 18, que 2 homens foram orar. Um era fariseu, religioso, e o outro era publicano, pecador. Cobravam mais do que deviam, impostos. E qual era a oração do fariseu? Ah, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possui. E a oração do publicano? Senhor, com a cabeça abaixada, não tinha nem coragem de erguer os olhos aos céus, de tanta humilhação. Ele apenas abaixou a cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Batendo na mão no peito. Aí Jesus ele diz que o fariseu não voltou para casa justificado. Deus rejeitou a oração dele. E o publicano voltou justificado para a sua casa. Por quê? Qualquer um que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Irmão, mas não é quem for humilhado não que vai ser exaltado, não. Os humilhados não serão exaltados. É aquele que se humilha. A Bíblia diz que teve uma discussão com Agar e Sara. Aí Sara mandou ela embora. Aí Deus vai dizer para ela: volta e se humilha. Mas Agar havia sido humilhada por Sara. Aí Deus diz: volta e se humilha diante da sua serva. Então veja, irmãos, que não são aqueles que são humilhados que serão exaltados. É quem se humilhar. Irmãos, que nós não venhamos ser arrogantes, soberbos, se achar melhor do que outro, não. Se tem uma coisa que Deus ele resiste, é aos soberbos. Deus ele detesta olhos altivos, a pessoa que não tem compaixão de ninguém, a pessoa que por ter um carro luxuoso é melhor do que aquele que só tem uma bicicleta. Passa por ele e nem fala de tanto orgulho. Deus existe. O que aconteceu com Naamã? Naamã ficou leproso. Aí para ser curado ele devia mergulhar 7 vezes. Rio cheio de lama. A cura estava no rio? Não. A cura estava em ele se humilhar. Eles: não, mas tem tantos rios.
Tem o rio fulano lá, não sei o quê. Por que é que Deus manda eu, através de Elias, mergulhar nesse rio de lama? Aleluia. É porque ele tinha que se humilhar para receber a cura. Ele tinha que deixar o orgulho de lado. E talvez tenha alguém aqui esta noite que precisa também, da mesma forma, se humilhar. Em alguma área específica da sua vida, é claro, porque todos nós devemos nos humilhar, porque a palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele os exaltará no tempo certo. É no tempo certo. Glória a Deus. Deus, Ele não chega nem adiantado e nem atrasado. É no tempo certo. Alguém diz por aí: Deus demora, mas não falha. Não, Deus, Ele nem demora e nem falha. Ele chega no tempo certo e nunca falha. E ele não precisa de entrevista com ninguém. O que é que tu me diz de fulano e tal? Não. Ele não precisa de relatório. Ele conhece cada um. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E a Bíblia diz que Herodes foi morto, mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluia, Jesus. O diabo outra vez se levantou contra a igreja, mas foi derrubado. Ei, irmão, quem se levanta contra a igreja não fica de pé, não. Não fica de jeito nenhum, porque o dono dela é Jesus. Está vivo, foi morto. Glória a Deus. Mas Ele está sentado à direita do Pai. E Ele disse que voltaria para nos buscar. Glória Eu pergunto para os irmãos aqui, os homens, né, claro. Eu também não deixava. Deixaria alguém bater nas suas esposas? Hã? Principalmente quando vocês estão noivos, prestes a casar. Não deixava, era capaz de matar quem ameaçava. Assim é Deus, irmãos. Deus, Ele não deixa ninguém tocar na igreja, não. Se tocar, morre. Morre na hora. Faraó, que tentou destruir o povo de Deus, morreu lá no Mar Vermelho, afogado. O povo passou e a água, ó, ele foi tentar passar também, ó, desceu. Herodes foi comido de bicho, de verme, porque tentou parar o povo de Deus. Fica de pé não, irmãos. Que nós possamos louvar a Deus, porque Ele cuida tão bem de nós. Ficamos de pé. Glória a Deus. A Bíblia diz: ai daqueles que maltratam os ungidos do Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E o que é? Essa parte aqui do olho. Ninguém deixa uma pessoa enfiar alguma coisa. A mesma coisa é Deus. A Bíblia diz que assim como os muros de Jerusalém estão em volta de Jerusalém, Deus está em volta do seu povo. Glória a Deus, aleluia. E o diabo está ao derredor, mas Deus está ao redor. É como se tivesse um muro de fogo aqui, ó. Se ele tentar mexer, ele se queima. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cuidar tão bem de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, dá graça aos teus filhos. Que nós possamos, Senhor, se humilhar a cada dia e não sermos arrogantes, soberbos. Porque o Senhor resiste a tais. Mas dá graça aos humildes, aquele que se humilha. Senhor, somos falhos, imperfeitos. Tem misericórdia de nós, assim como o Senhor teve do publicano que se humilhou. Segura, Senhor, na nossa mão, como o Senhor segurou a de Pedro quando ele afundava nas águas.
porque sem Ti nós não vamos conseguir levar a nossa cruz. Sem Ti nós não vamos chegar a lugar nenhum. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas limitações. Que nós possamos, Senhor, praticar a Tua palavra, orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, porque o Senhor quer união e não confusão, e não divisão, porque o Senhor é Deus de união, Deus de paz e não de guerra. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Ajuda, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade dos Teus filhos, mas o Senhor sabe. Seja qual for, o Senhor é poderoso para suprir. Seja qual for, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Glória a Para Deus. todos sempre, em nome de Jesus. Amém.